Bom dia, irmãos. A reflexão desta manhã está baseada na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Não as obras, sim a graça. E o texto é o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O pastor Isaltino, ele faz a abordagem do texto, fazendo ainda a discussão aqui na parte introdutória com relação à lei e à graça, Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, que é a Torá, e o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Então, nos tempos dos apóstolos, houve sempre um debate com relação à salvação, os instrumentos, os elementos da salvação. Qual era o papel da lei, até onde a lei poderia ir, ou se não havia necessidade da lei para a salvação das pessoas. E aqui ele vai desenvolvendo a tese do estudo da manhã deste domingo. E o primeiro ponto ele coloca como título uma busca inadequada. E ele diz: Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. E seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E aí o pastor Isaltino vai dizer, irmãos, que a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Somente a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ele diz também que se alguém pode se sentir para a sua misericórdia, se alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras, obedecendo determinados ritos, isso, todavia, não vai produzir nele salvação. A religião pode produzir um certo conforto espiritual, mas jamais vai produzir a salvação que é fruto da graça de Deus mediante a fé. Então ele também diz que sistema religioso algum pode nos salvar. A gente tem, nas ocasiões de pregações, sempre dito que ser um crente de determinada religião, de determinada igreja ou de determinada denominação, isso não produz salvação. Frequentar igreja, essa ou aquela, ser membro desta ou daquela igreja não produz salvação. Por quê? Porque nenhum sistema religioso pode nos salvar. A salvação é um ato de Deus, a obra e graça do Senhor, misericórdia dele para conosco, mediante a fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Depois o autor discorre aqui algumas questões sobre a lei, A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, 4 a 7, Ele considerava todo sistema religioso como refúgio ou esterco, palavra dura, mas expressiva, de Filipenses capítulo 3, versículo 8. E a vida de Paulo, a sua conduta era irrepreensível dentro da lei. Todavia, essa vida irrepreensível dentro da lei, ele considerava inútil, porque a lei não tinha poder e não tem poder de produzir a salvação de quem quer que seja. E o pastor Isaltino também diz que obedecer à lei não era uma coisa impossível, irmãos, não era impossível. Então ele cita o exemplo, por exemplo, do moço rico que foi até Jesus Cristo para saber o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E ele afirma para Jesus que ele guardava a lei, que ele guardava os mandamentos. E o pastor Isaltino diz que em nenhum momento Jesus contraditou o moço, dizendo que aquilo era impossível, ou seja, que era impossível ele obedecer tudo na lei. Jesus não disse nada, não disse isto para ele. Os textos são os textos tanto de Mateus 19, 16 a 21, quanto Marcos 10, 17 a 21 e Lucas 18, 18 a 22. O apóstolo Paulo, ele cita em Filipenses 3, versículo 6, que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, Então, não há assim, nada na Bíblia que diz que não era possível guardar a lei. Era possível, sim. O que a Bíblia vai deixar claro é que não há salvação na lei. A lei não poderia salvar.
Pastor Isaltino diz, a lei era transitória. Cristo criou uma consciência de pecado, Romanos 3:20 e 7:20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam para a sua misericórdia. A lei dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos a vida eterna. Efésios 1, versículo 6. Qualquer um pode se esforçar para alcançar a salvação pela lei. Não vai conseguir. Mas se ele for ao encontro de Cristo, então ele vai encontrar a vida eterna, porque quem salva é Cristo Jesus, mediante a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O segundo ponto que o pastor Isaltino aborda é Cristo é o fim da lei. Isto é, em Cristo se cumpre toda a lei. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz do Calvário. Deus Pai e Deus Filho fizeram obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Deus fez. Quando a gente pensa que pela lei alguém pode ser salvo, significa que há alguma coisa que a gente poderia fazer para ser salvo. Mas não há essa possibilidade. A nossa salvação não é fruto daquilo que fazemos, mas ela é obra e graça do Senhor, é daquilo que Deus e Cristo fizeram na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus em Cristo fez por nós. É ali que está centralizada a salvação da nossa vida. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa, ou telos, que significa meta ou término. E aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Gálatas 3, 19, 24 vai dizer isto, que a lei é temporária, que a lei é provisória, foi um aio para nos conduzir até a pessoa de Jesus, um guia, uma espécie de guia que nos levou até Cristo, nosso Senhor e Salvador. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. O que o pastor Isaltino está querendo dizer é que há muita gente que se apega muito à religião, à religiosidade, às práticas religiosas, e acredita que com a vida de religião e de boas obras ele vai para o céu. Mas que não é isso que a palavra de Deus ensina, O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus e também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça, porém, mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Então, não é pelas obras, mas sim pela graça salvadora mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós somos salvos. O tópico terceiro tem como título Salvos pela Graça. Aqui, então, ele reforça. Então, ele vai fazer aqui uma pergunta interessante. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Então, essa afirmativa dele, baseada em Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama da graça, não seria salva. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Então, tem pessoas que afirmam que é pela fé que ele vai ser salvo. Mas ele precisaria dizer que tipo de fé é essa que vai salvá-lo, porque o que o texto diz é a fé em Cristo Jesus. Então, essa fé em Cristo te conduz à graça. Que o instrumento da salvação é a graça. Deus proporcionou a graça. Há muitas fés espalhadas pelo mundo, mas a graça é quem nos salva. E a fé nos conduz a esta graça que em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, fomos alcançados. Deus preparou a graça salvadora e deu a nós a capacidade para
seguir até Cristo mediante a fé e crer nele. Do contrário, não haverá salvação. Há muita gente que pode ter fé e ainda assim não vai entrar no reino dos céus, porque a fé que ele tem não o conduz à graça salvadora em Cristo Jesus. Pastor Exaltino diz assim: a graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. O ato de nos salvar foi um ato divino, não é um ato humano. Deus escolheu nos salvar em Cristo Jesus. Ele escolheu o instrumento, o meio da salvação, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício, não haveria e não haverá salvação para ninguém. Então, a salvação é fruto da graça de Deus mediante a fé. Mas isto não é salvação compulsória, como dissemos no estudo anterior, diz o pastor Exaltino. Nós nos apropriamos da graça pela fé, basta crer. Aí ele cita o exemplo do carcereiro de Filipos, que creu, Atos 16, 30. A resposta, porque ele faz a pergunta, o que é necessário fazer para ele se salvar. A resposta que é dada pelo apóstolo Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Atos 16, 31. Então, o ato aqui, o que há de fazer? É crer em Cristo, É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. Você precisa crer em Cristo para a sua salvação. Do contrário, não pode ser salvo. Vivemos, aí ele diz também uma coisa que está muito presente hoje nos dias atuais, que é essa questão da igreja é resgatar muito o Antigo Testamento, A liturgia do Antigo Testamento, as práticas litúrgicas do Antigo Testamento, Muita gente está usando isso hoje nos cultos. Então ele diz: vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insights e de gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça. E ele diz: não somos judeus, mas cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, versículo 39. Então, quando o pastor Exaltino trabalha aqui a questão salvos pela graça, reforçando a tese, que somente pela graça de Deus é que nós somos salvos, então ele condena essa prática de hoje de tanta gente ficar resgatando as promessas do Antigo Testamento, uma vez que essas promessas, os símbolos e os sinais já se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então não há necessidade para a salvação de resgatar nada que foi do Antigo Testamento, porque Cristo é o cumprimento de todas as profecias. E maior do que o Monte Sinai para nós é o Calvário, onde nosso Senhor entregou sua vida. E ele diz: nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então o Calvário é a marca, é o local da nossa redenção e do cumprimento de todas as promessas que Deus fez acerca da nossa salvação e acerca daquele que seria o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, aquele a quem ele enviou ao mundo, seu Filho, para nos salvar. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, o único que pode salvar e perdoar a nós. Então, é pela graça que nós somos salvos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Inclusive, alguém pode se orgulhar de ter muita fé e ainda assim não ter a salvação, porque o próprio pastor Exaltino chama de fé na fé. Tem gente que tem fé na fé, mas não tem fé em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso, irmãos, há tantas religiões por aí que parece estar no caminho certo, mas ensinando
coisas erradas. Eles enfatizam muito a figura da fé, mas pouco falam acerca daquele que salva por meio da fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conclui a lição nos chamando para pensar e agir, e ele reforça aqui 3 lições que ele destaca da lição desta manhã. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Segunda coisa que ele chama a atenção aqui, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece é a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. E o terceiro, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 5, versículo 2. Assim, irmãos, encerramos a lição desta manhã, cujo título, não as obras, sim a graça, possa cada dia fortalecer e edificar a nossa fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E qualquer religião, o grupo religioso que não prega isto, está talvez dando ênfase à fé, mas não à graça salvadora. E sem a graça salvadora, ninguém entrará no reino dos céus. Deus nos abençoe ricamente na manhã de hoje e tenham todos um bom restante de dia na presença de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta lição e pela vida do nosso pastor Exaltino, que é o autor. Que o Senhor o abençoe cada dia e possa conduzir a Deus os seus ensinamentos. Pai Celestial, abençoa a tua igreja nesta manhã e ao longo de todo este dia, principalmente nesses dias de Covid-19, que tem nos feito viver alguns momentos de angústia, ansiedade e preocupação por causa da sua letalidade. Pai Celestial, continue guardando e protegendo o teu povo, livrando-nos desta praga que tanto mal tem causado pelo mundo afora. Querido Pai, ajuda-nos a ter cada dia mais convicção acerca da salvação e do meio da salvação, que é a graça em Jesus Cristo, ou a graça do Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E que, ó Deus amado, a nossa fé cada dia esteja firmada na pessoa do teu Filho amado Jesus, porque fora dele não há salvação para quem quer que seja. Ó Deus, abençoa o mundo com esta mensagem, para que o mundo creia e receba o Senhor Jesus e tenha a vida eterna. Guarda-nos do mal, livra-nos, ó Deus, das enfermidades desse tempo. Dá-nos a tua paz e a tua bondade e perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus nós oramos. Amém.